Programa Luz Sideral, nossa reflexão semanal, o pão nosso da filosofia, o campo inesgotável de sabedoria cósmica em busca permanente do entendimento pleno das leis eternas e ao encontro do equilíbrio, da paz, da justiça, da prosperidade e do amor universal sideral. Edição de número 84, o tema Aborto, Drogas ou Viver, adendo final. Apresentado por mim, Ataíde Alves, com a participação de amigos da Luz Sideral e audiência na Terra e nas comunidades siderais. Muito grato pela sua atenção, prezada e prezado ouvinte do Luz Sideral. Sim, há pedidos, criamos aí um adendo ao tema já finalizado da edição anterior, a fim de ampliar mais ainda a visão e oferecer novas reflexões sobre o assunto em pauta. Aborto, drogas ou viver. Tamanha é a complexidade, a necessidade, a urgência de esclarecimentos profundos e perenes, já que o assunto não se esgota em 2, 3 ou 4 programas, não é mesmo? Mas, conforme falei, estamos atendendo a manifestações de ouvintes que nos pedindo para falar mais sobre o tema. Então, a hora é agora. Com muito prazer e disposição, estamos reavivando aí o assunto neste adendo final. A despeito do programa anterior, contamos com a reflexão de um profissional na área da saúde, a doutora Mayra Pinheiro, falando com muita firmeza e coragem sobre a luta em favor da vida, portanto, contra o aborto provocado ou induzido. Quem não ouviu, eu sugiro que ouça, porque vale a pena conferir o programa anterior, como os demais sobre o tema. Mas, especialmente, o 83 está com um excelente material, inclusive também na visão espiritual de entidades luminosas e benfeitoras da humanidade, como os irmãos Ramatiz e Atanagildo. Trarei mais alguma coisa na reflexão do livro A Vida Além da Sepultura, psicografado pelo saudoso médio Hercílio Mais, que era de Curitiba, Paraná. E na edição de hoje contaremos também com a participação de mais um profissional da área da saúde para trazer aí mais uma vez a visão pelo prisma da ciência médica sobre o uso das drogas e as consequências do aborto intencional. Bom, e por falar em consequências, eu tenho aqui uma breve pesquisa retirada da internet, o link está abaixo na descrição, sobre os efeitos psicológicos naqueles que estão envolvidos na questão do aborto provocado, mas particularmente os efeitos nas mães que cometem esse ato insano, de matar os seus próprios filhos. Claro que não estamos aqui para estigmatizar ou julgar aquelas que já praticaram ou foram incentivadas e até forçadas, a fazer o aborto, justamente por falta de conhecimento sobre as severas consequências físicas, emocionais e principalmente espirituais que normalmente acometem as mulheres que realizam o aborto para se livrar da criança e também todos aqueles que estão envolvidos nesse processo, não é mesmo? E aqui estamos nos referindo até mesmo nos casos de estupro, pelo qual repudiamos esse ato covarde, onde a lei deve ser aplicada com todo rigor, mas estamos nos referindo ao direito de nascer do bebê. Como disse a doutora Mayra no programa anterior, é um cidadão nosso, e eu acrescento, com todos os direitos garantidos. Em última análise, preservar a vida em qualquer situação. Mas alguém pode perguntar, mas eu cometi o aborto, e agora? O que eu faço para me recuperar ainda nessa existência? Bom, o grande profeta do Brasil, Alziro Zarur, que viveu de 1914 a 1979, foi um exímio intérprete da Bíblia Sagrada e proclamador da volta triunfal do Cristo ao planeta Terra, deixou uma alternativa: pedir perdão a Deus e ao Espírito que foi impedido de renascer e deixar nascer outro filho ou outros filhos, criá-lo ou criá-los com amor e carinho. E no caso de não poder ter mais filhos, vá criar os filhos dos outros. Só assim anula-se a lei do retorno. Eis a resposta. Muito bem, dito isto, vamos então à matéria aqui na internet, no site da Brasil Paralelo. Efeitos colaterais do aborto provocado. Os efeitos colaterais físicos do aborto podem ser perfuração no útero, se o aborto for realizado pelo método de sucção, ruptura do colo uterino, histerectomia, que é a remoção do útero devido a complicações severas,
hemorragia uterina, também causada por pílulas abortivas, inflamação pélvica, infertilidade, gravidez ectópica, na qual o óvulo é fertilizado fora do útero, como nas tubas uterinas, por exemplo. Infecção por curetagem mal feita e aborto incompleto, quando os restos da placenta podem não ser completamente removidos do útero, o que pode levar a infecções graves. Continuando. Transtorno alimentar, embolia pulmonar, insuficiência cardíaca são alguns dos efeitos que acometem a mãe que faz a opção por retirar o seu bebê, diz aqui a matéria. Para finalizar, prossegue aqui então a matéria da Brasil Paralelo. Quais são as consequências psicológicas do aborto? Pergunta. O que foi realizado no corpo traz consigo consequências para a mente, para o psicológico da mãe que abortou, de seus familiares e da equipe médica que realizou o aborto. Veja só que grave que é, hein? O Dr. Clemente Rolim, especialista em clínica médica e pós-graduado pela Universidade Federal de São Paulo, de acordo com ele, 3 tipos de fenômenos psíquicos são os mais frequentes nas mulheres que abortam: sentimento de remorso e de culpa, depressão e oscilações de ânimo, choro desmotivado, medos e pesadelos. Outras consequências psicológicas do aborto são frigidez, perda do desejo sexual e aversão ao parceiro com quem teve relações. Bom, ficamos por aqui na matéria, que é bem ampla e com muito conteúdo. Quem se interessar, é só entrar no site da Brasil Paralelo, o link segue abaixo na descrição, como já falamos. Na última parte, eu trarei mais uma vez um pequeno trecho do livro A Vida Além da Sepultura, a fim de entendermos melhor a complexidade deste tema. Mas agora vamos ouvir o Dr. José Luiz Amurati Gonçalves, que além de médico é professor de medicina, também escritor, e eu e a equipe aqui do Luz Sideral te agradecemos pela gentileza de atender aí ao nosso pedido para falar sobre este tema de hoje. Muito obrigado, Dr. Amurati. Olá, Taide. Muito obrigado pela oportunidade. Aqui é o Dr. Amurati. Eu sou médico, gastroenterologista, sou professor da Universidade de Medicina, UNOeste. E eu agradeço a oportunidade de passar algumas informações para todos os nossos irmãos da Luz Sideral e de todos que a Luz Sideral atinge. Parabéns, parabéns por este projeto. Vou passar hoje 2 informações importantes. Uma sobre o aborto e a outra sobre as drogas. Sobre o aborto, a parte médica, a parte científica, no meu entender, existe vida a partir do momento em que existe um encontro, a presença do gameta do homem com o da mulher. Pronto. Porque ali já tem todas as informações genéticas que formarão o ser humano. É a mesma coisa que nós pegarmos uma semente de um gigante carvalho, de uma árvore maravilhosa. Esta árvore maravilhosa tem uma semente pequena, mas dentro daquela semente, toda a codificação. Já existe um carvalho lá dentro, compreende? Basta dar condições para que essa semente seja brotada, crescida e dar para a gente o prazer de vislumbrar um carvalho. A mesma coisa acontece com uma criança, com um ser humano, dando condições para que o embrião se desenvolva, vai ser um ser humano. Já era um ser humano e vai ser um ser humano. Já tem todas as condições.
já está codificado. Então, no meu entender particular, eu sou contra esta mensagem de que a partir da 8ª semana, não, não pode abortar, porque já é um ser humano em formação. Não, para mim já é um ser humano em formação a partir daquele momento. Então, essa é a minha opinião particular. Quero esclarecer que a justiça já determinou, baseado em trabalhos assim, em conjunto com a classe médica, de condições que o aborto é permitido já. Condições de malformação, de criança que não tem encéfalo, né, não tem o cérebro, condições já bem determinadas que o aborto é permitido. E eu sou contra por quê? Porque essa liberalização do aborto traz uma mensagem assim: eu não quero ter filho, eu vou lá, como outros países, não é? Tem outros países que a moça engravida simplesmente porque ela não quer ter filho, ela provoca um aborto. Isso é um retrocesso da humanidade, na minha opinião. Eu tenho vivido, até recentemente, tenho vivido uma moça que queria abortar, ela queria abortar, e uma filha minha que, sabe, tem um caráter cristão muito forte, começou a conversar com essa menina, e a gravidez continuou. E o que era antes um desafio para essa menina se tornou uma bênção. Entenderam? Então, esta é a minha visão. Agora, sobre as drogas. Qual é a minha visão sobre as drogas? Minha visão sobre as drogas é a seguinte: ela tira a pessoa da sua consciência. Ela tira a pessoa da sua consciência normal. Então, eu estou conversando com vocês agora, eu estou plenamente dominando as minhas faculdades mentais. Eu estou conversando com vocês, eu estou consciente do mundo que me cerca. Eu estou consciente das minhas ações. E as drogas, qualquer uma, viu? Porque também existe uma banalização aí da maconha, dizendo que, não, imagina, não tem problema, a maconha não tem problema nenhum, mas sim, ela também tira, mesmo o álcool, viu, Ataíde? Eu vou falar bem sincero, o álcool, ele tira a pessoa da sua consciência, ele tira a pessoa da sua claridade mental e de decisões. Então, o álcool, maconha, cocaína, drogas, eles tiram a pessoa. Então, o que acontece? Acontece que estaremos lidando, então, com uma pessoa que está fora das suas faculdades mentais apropriadas para uma decisão. E existe uma coisa que nós chamamos de trampolim. O que é o trampolim? O trampolim é quando o jovem começa com uma droga mais leve, droga mais leve, começa a beber, começa a usar maconha e vai de trampolim, subindo de degrau a degrau, aumentando. Outro dia eu vi um detalhe que eles, entre aspas, eles batizam, né? É uma palavra que para nós até não cabe, né? Mas eles colocam drogas mais fortes misturadas com as mais leves. E essas mais fortes viciam mais rápido. Então, a pessoa começa cada vez mais precisando, não é precisando psicologicamente, não. Não é psicologicamente que eles buscam as drogas, não. É uma necessidade orgânica. Não para se sentir melhor, sim, emocionalmente, não. Para se sentir normal, ele precisa daquela droga.
Então cria-se um desespero do jovem. Então, qual é a minha questão deste controle? Então tem um controle assim, agora até tantas gramas está liberado. Está liberado? Ai, que bom, está liberado. Gente, é o seguinte, na minha visão particular, tá? Liberado? Está liberado. Essas drogas, quem vai controlar a venda? O fato deles estarem portando tantas gramas ou tantas, não interessa. Temos que manter a nossa posição, o nosso caráter. Isso é minha posição particular, tá ok? Então, tanto quanto ao aborto, quanto às drogas, são dois temas muito difíceis de se abordar, porque a sociedade está enviesada. Nós estamos sabendo o que está acontecendo com a sociedade, com os valores. Nós estamos sendo espiritualmente atingidos nos valores, estamos sendo atingidos na grama verde, que são os jovens, e nós temos que manter a nossa posição para que não haja essa falta de motivação, de crescimento, de evolução, de aprendizado que os jovens precisam hoje em dia. Porque é isso que o jovem está precisando. É isso que o jovem está procurando. Só que ele não sabe onde achar, não sabe onde procurar. Aí eu peço a gentileza de que os pais conversem com seus filhos, deem a coisa mais importante para eles, que é o exemplo. É o exemplo. O exemplo dos pais é a coisa mais importante que nós temos. Por quê? Porque, Ataíde, fala a verdade, vivemos através do exemplo do nosso Pai, nosso Senhor, Jesus Cristo. Com certeza, o exemplo dos pais é que prevalece sempre, né? E aí o senhor trouxe no final aí o exemplo maior que nós temos que seguir, que é nosso Senhor Jesus Cristo, que é o modelo da humanidade terrestre, né? E muito ilustrativo é esta comparação da questão da semente do carvalho e o embrião do ser humano. Muito grato, doutora Murati, pelas suas palavras. Com certeza nos ofereceu aí valiosas informações, a começar por reafirmar aquilo que a ciência já provou, que a vida começa no momento da concepção, a união do óvulo feminino com o espermatozoide masculino. Ali tem o início à vida embrionária de um ser humano. E é bom que isso fique bem claro para não dar margem para interpretações de que até 2 semanas, 6 semanas ou 8 semanas não tem problema realizar o aborto. Tem problema sim, porque a vida começa no momento exato da concepção. E não é só um religioso falando, porque o Dr. Amurato é muito religioso, mas também é um cientista. Logo, é a ciência da Terra que comprova isto. E quanto às drogas, eu tenho aqui uma frase muito oportuna em um dos livros do Dr. Amurati com o título O Quarto Copo, O Segredo de uma Vida Saudável. Diz aqui, abre aspas, qualidade de vida é ter em você a capacidade de controlar a sua saúde, a sua energia, prolongando o sabor de viver num planeta tão maravilhoso chamado Terra. Fecha aspas, ponto. Quem quiser adquirir o livro do Dr. Amurati é só fazer o pedido na Amazon. Então, para finalizar, eu vou trazer aqui as palavras de Atanagildo Ramatiz, contidas no livro A Vida Além da Sepultura, por Hercílio Mais, quando ele fez a seguinte pergunta ao espírito Atanagildo. Sobre a vossa opinião atual, quais os delitos humanos que poderão causar maiores prejuízos ao espírito quando desencarnar, criando-lhe situações as mais atrozes para a devida retificação espiritual? Responde aqui Atanagildo, vou sintetizar a resposta dele, né? Diz aqui então, as duas situações horrorosas nos charcos, e aqui charco já foi explicado, né, pelo nosso amigo André Basso no programa anterior, e segue Atanagildo. Impressionaram-me
vigorosamente devido aos estigmas que se agravam no perispírito ou corpo astral, como falamos, né, do desencarnado, são a dos suicidas e a dos fazedores de anjos, ou também chamados abortadores profissionais. E Ramatiz nos fala o seguinte: a reencarnação na Terra exige múltiplas tarefas dispendiosas a que se devotam afanosamente os planejadores, técnicos, orientadores e guias para os reencarnantes. A fuga deliberada da procriação de filhos implica em menosprezar muitos trabalhos já realizados por eles para que outras almas possam renascer no mundo físico, e que, na condição de filhos, são o cumprimento de promessas feitas antes das reencarnações por aqueles que devem ser pais. Os que faltam a esse compromisso assumido antes de descerem à matéria, ver-se-ão agravados em reencarnações futuras, quando a lei os julgará sob a mesma medida que houver sido usada para com os outros espíritos, sacrificados pela limitação procriativa. Completa dizendo: salvo em condições excepcionais de enfermidades ou de risco de dano à vida materna. Há que se pensar muitíssimo antes de qualquer fuga aos deveres procriativos. Bem, está aí então Ramatiz nos dizendo que um pequeno batalhão de gente no mundo invisível é mobilizado para o nosso nascimento na Terra. Vejam só. Então, evitar o nascimento de uma criança é menosprezar toda essa gente dedicada e amorosa que torce, vibra e nos ajuda no progresso aqui no plano material. Agora sim, damos por encerrada então esta série de 4 programas sobre o tema drogas, aborto ou viver. Está aí à disposição do ouvinte para reouvir quando quiser aqui no canal. Muito obrigado pela sua atenção e muita luz sideral na sua vida. Até a próxima!